Fala, atletas amadores, beleza? Diretamente da Cacauê, a melhor chocolateria do Brasil. Vamos para mais um episódio do quadro Nutrição para Amadores com o nutricionista Paulo Guimarães. Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Já estamos aqui com o nosso cafezinho, tomando um café, que é o assunto de hoje, a cafeína, né, cara? Tão utilizada pelos atletas aí para dar um up nos treinos, na performance. Bora logo começar com a polêmica aí. Cafeína no treino, na prova, funciona mesmo? Funciona. Mas, pessoal, mais uma vez, obrigado, Diegão, pelo convite. Cafeína é um dos suplementos mais estudados, né, junto com a creatina. Ela tem sim uma ação ergogênica. Ergogênica o quê? Ergogênica, ela vai estimular, vai melhorar a performance, vai dar aquele up no atleta. Ele dá sim. Só que, lógico, a gente tem que individualizar o uso. Para quem não sabe, a ação dela é no sistema nervoso central, ela estimula o sistema nervoso central para que justamente ele reduza a percepção de esforço do corredor. Então, por exemplo, a cafeína pode ser muito bem utilizada pelos atletas de endurance, né? A galera do triatlo, maratonista e tudo mais. Uma outra característica importante da cafeína é que ela ajuda na mobilização de gordura do tecido adiposo. Só para lembrar que ela ajuda nessa mobilização, quando se pensa em atividade de longa duração, se ela auxilia nessa mobilização, teoricamente, por que eu falo teoricamente? Porque tem alguns estudos mostrando isso, outros não conseguiram comprovar, que ela pode fazer com que haja um retardo na utilização do glicogênio muscular. Seu retardo do glicogênio muscular é uma situação muito boa para o corredor. Então, assim, tanto que ela é muito utilizada para quem pensa em emagrecer. Termogênico, como função termogênica e tudo mais. Só que é importante falar que nada adianta se utilizar da cafeína, o suplemento cafeína, e não fazer um plano alimentar ali equilibrado. Ah, sim. O principal é a alimentação. Cafeína seria 1% e a alimentação 90%. Tem estudos mostrando que ali ela tem uma influência de 1 a 2 a 3% ali. No geral todo. No geral todo. Então, quando se fala em emagrecimento mesmo, não a é gente só tem que... tomar cafeína que vai... Que é o que acontece muito hoje em dia, né? Então, a gente pode falar que ela sim, ela reduz a percepção de esforço, ela diminui fadiga, né? Ela diminui a sensação de cansaço. Então, para essas atividades de longa duração, ela é muito importante. Ela ajuda nessa mobilização de gordura. É importante ainda se avaliar mais se realmente é tão efetivo como alguns estudos mostram em relação a essa fase do emagrecimento. E, efetivamente, dieta, treino. Isso vai ajudar no emagrecimento. Isso que vai ajudar no emagrecimento. Não adianta estar se entupindo de suplementação e achando que vai emagrecer sem seguir um plano. Agora, o que se discute muito hoje da cafeína? Que há algum tempo atrás todo mundo achava que podia utilizar por ser um suplemento que tem grande evidência científica sobre seus benefícios. Hoje a gente tem dois tipos de metabolizadores de cafeína. A gente tem um metabolizador lento e tem um metabolizador rápido. A pessoa é lento ou rápido? É rápido. Qual é aquele que não pode estar utilizando a cafeína? O metabolizador lento. Por quê? Esse metabolizador lento, ele demora um tempo mais longo para gerar a excreção dessa cafeína. Isso seria ruim? Isso seria ruim porque a cafeína ela fica um maior tempo no organismo, gerando alguns sintomas, por exemplo, como taquicardia, arritmia, mal-estar. E aí a pergunta que sempre se faz no consultório é o seguinte: como eu vou identificar um paciente, um atleta que seja um metabolizador lento? A gente tem, na verdade, eu falo duas, eu vou incluir mais uma hoje que eu tenho feito muito na prática clínica. A primeira é teste genético, que não é tão acessível. Por que teste genético? Porque esse teste ele vai avaliar uma enzima que o metabolizador lento não tem a deficiência dela, que justamente essa enzima, ela vai ajudar, ela que faz a metabolização da cafeína, ou seja, ajudando na excreção dela no tempo certo. Seria um exame de sangue, isso? Isso, um teste genético. Faz um teste genético lá que vai identificar. Outra forma de estar identificando, que a gente pode estar avaliando, a situação do seu paciente faz o consumo rotineiro de cafeína, por exemplo, se ele perde o sono, se ele fica irritado, se ele tem taquicardia. Então, são aspectos clínicos que a gente não precisaria de um teste genético, a gente sabe que não é tão barato, a gente avaliaria no consultório para estar vendo se ele tem ou não tem isso. Normalmente, o que é que eu faço no consultório com meus pacientes? Eu prefiro passar a cafeína manipulada, como tu bem sabe. Por quê? Porque eu começo com uma dosagem bem pequena e vou
testando e o paciente ele vai me dando feedback se tá bem, se não tá bem. O que é dito hoje na literatura que o efeito ergogênico dela é sensacional. Não é só psicológico. Não é só psicológico. Alguns estudos mostram que ela aumenta até 5% da performance. Então, se tu falar em 5% de um atleta de alto rendimento, é muita coisa. Então, aumenta até 5%, na verdade, até 5%. Quando se prescreve, a gente não fala de uma dosagem padrão, a gente fala de uma individualização. Hoje a gente tem entre 3 e 6 miligramas por quilograma de peso. Então, vamos lá. Eu tenho um atleta que vai lá comigo, que pesa 70 quilos, eu pego 70, multiplicado por 3, que seria a dosagem mínima, e ele teria ali 210 miligramas. Já é muito, né? Aí é aquela situação, depende de quem é, né? E aí ele teria uma dosagem mais ou menos de 210 miligramas ali para eu avaliar como é que ele vai performar com essa cafeína. É importante falar que esse atleta que é metabolizador lento, às vezes ao invés da cafeína tá melhorando a performance, pode até prejudicar. Por isso que é preciso individualizar a prescrição. Os estudos mostram que acima disso não traz benefícios extras, ou seja, eu vou colocar 7, 8 gramas, não traz benefícios extras. Normalmente a gente vê o 420, né? Que é o número mágico. Que é o padrão, Aí o cara de 50 quilos toma uns 420, tu acha? Aí se a gente multiplicar 420, vamos lá, se a gente pega 50 quilos vezes 8, vai dar 400, né? Então ele tá numa dosagem acima dos 6. Não teria um ganho adicional, não. E tem estudos mostrando que acima de 9 pode trazer consequências para a pessoa que utiliza, entendeu? A gente vê um uso muito grande, muito desenfreado no meio do esporte, a gente sabe disso. É fácil de conseguir, né? É fácil de conseguir. E é estimulante, caso tu fica dependente daquela sensação da cafeína que a cafeína te dá. Eu lembro que uma vez um paciente meu chegou no consultório, eu perguntei da cafeína, ele pegou e falou, pô, ela faz muito efeito em mim. Por quê? Porque acabo de tomar, eu fico loucão e tudo mais. Eu falei, alguma coisa errada. A gente tem que ter cautela com o uso da cafeína por causa dessas situações. Agora, assim, a literatura cada vez mais mostra, assim, que se utiliza muito, por exemplo, a cafeína em pré-treino, né? Então faz aquela misturada ali, é cafeína, é betalanina, um monte de coisa ali. E, sinceramente, eu não sou muito adepto a isso. Normalmente a galera dos esportes de força, eles fazem uso desse pré-treino. Tá saindo da jaula, moço! Eu, sinceramente, são poucos pacientes meus de força que eu utilizo cafeína. Eu utilizo mais mesmo com a galera do endurance mesmo, que é pra proporcionar essa situação de cortar a fadiga, tentar fazer render mais. Então, é um público que eu tenho utilizado muito. Agora que funciona, funciona. A gente só tem que saber prescrever para quem vai prescrever, porque em vez de ajudar, pode estar atrapalhando. E a forma de tomar influencia? Se for cápsula, se for misturado, pozinho, se o cara tomar 3 xícaras de café... Tá, vamos lá. A situação do café, o que eu prefiro mandar manipular, porque, como eu te falei, é cápsula, porque eu coloco a dosagem. É importante que a gente mande manipular no local de confiança. A cafeína nidra, que a gente chama. Porque, por exemplo, pensa comigo, em média, claro que assim, é uma estimativa. Depende de como foi feito, de como foi a colheita e tudo mais. Um cafezinho, em média, tem 50 miligramas aí de cafeína. Mais ou menos. Vamos colocar 40, 50, dependendo de como foi feito, de onde foi coletado. Se tu pensar numa pessoa que precisa, por exemplo, fazer um consumo aí de 500 miligramas, vamos dizer... Tem que tomar 10 cafezinhos. Só um exemplo, 10 cafezinhos. Então, quando tu fala, por exemplo, de vocês que acordam muito cedo e tudo mais, fazer tomar 10 cafés... É muito líquido, né? Pra sair com bucho, só café. Isso, então assim, sinceramente eu prefiro sim, eu gosto muito da situação da manipulação da cápsula, porque eu coloco a dosagem que eu quero ali, entendeu? Mas, determino, o Diego tá com tantos quilos, eu vou colocar, inicialmente eu vou utilizar, vamos ver como é que ele vai tolerar essa cafeína. Por exemplo, outra coisa que eu faço muito, a galera da maratona ali, que a gente utiliza lá no 25º, 30º quilômetro, né? Então o cara já bate o down ali no meio do... Eu, sinceramente, eu nunca vou colocar 400 miligramas lá, porque por exemplo, hoje a gente tem os carbogés com cafeína também, né? Então aí pensa, isso, a gente tem que ter cautela. É por isso que, como a gente estava discutindo no início, é a individualização da prescrição, né? Não adianta a gente achar que todo mundo é parecido e sair prescrevendo a todo com a direito aí. O que a gente tem que ter cuidado mesmo é quem está usando. Por exemplo, cardiopata, atleta hipertenso, esquece. Não pode de jeito nenhum. Não tem como estar utilizando. Quer estimular? Vamos tentar estimular de uma outra forma, né? Mas assim, com cafeína não. Então a gente tem que ter essas cautelas. É por isso que essa individualização, esse atendimento diferenciado de escuta, de saber. Por exemplo, eu não uso com paciente que tem quadro de gastrite, tem quadro de úlcera crônica.
São pacientes que eles não fazem. Então, assim, ao mesmo tempo que ela funciona, mas ela não é pra todo mundo. Bateu a liga em ti esse cafezinho, pra mim eu já tô loucão aqui. Olha, cara, esse negócio do café pra mim é bater a liga. Eu acho que eu não sou um metabolizador lento, né? Porque eu tomo café, por exemplo, pra estudar eu tomo café. Então, assim, eu sou apaixonado, a gente não pode deixar de falar dos benefícios do café. O café em si tem benefícios. O café tem antioxidante, então tem estudos que mostram que ele pode também estar prevenindo o envelhecimento. Então, assim... Então essa que é a vantagem de tomar o café mesmo sem ser em suplemento, né? Seria... Porque vem junto com outras coisas aí, o café. Também seria uma dessas. A gente está falando de dois mundos diferentes. Estamos falando do esporte, já estou puxando um pouco para a parte da longevidade e tudo mais. Então, são vários benefícios que a gente pode trazer. Toda vez que eu penso em atleta, Diego, toda vez que eu penso em atleta, seja ele amador ou profissional, a gente tem que tentar... Pensar além da longevidade. Assim, além... É porque eu brinco com todo mundo. Se tu falou atleta, eu quero ser atleta para ter saúde, esquece, cara. De rendimento, né? O cara tá ali na pressão direta. É evitar os males que pode vir. Os males, porque o cara tá no extremo direto ali, então a gente tá evitando muitas coisas, né? É o que a gente diz. Uma maratona não é saudável, né? Não é... Cara, a Cláudia Raia falou isso, não sei se tu viu, né? Que corrida fazia mal, que isso, que aquilo. Não, na verdade, eu falo assim. Melhor do que ficar sentado no sofá é. Sim. E outra coisa importante é que tu tenha acompanhamento, né, cara? Então, assim, hoje a alimentação para uma pessoa que mesmo queira ter só qualidade de vida, mas ele tem uma prática rotineira de corrida, treinar para uma maratona é bem complicado. A gente sabe que o volume de treinamento é muito alto. Se o cara não tiver uma alimentação equilibrada de acordo com as fases do treinamento, com certeza os malefícios que as pessoas vendem, eles vão vir, entendeu? Então o ideal é que o nutricionista esteja acompanhando sim. Eu acho que hoje, eu vejo da minha área, Diegão, é uma coisa que mais cresceu hoje, foi a nutrição esportiva, porque as pessoas realmente elas estão vendo a necessidade de ser acompanhado por um profissional, onde ele garanta que ele vai fazer a prática em alto nível ali. Então, antigamente, tu via que a galera do alto nível ali era a galera patrocinada. Que tinha. Hoje não, cara. Hoje Acessível, né? E hoje o amador, ele quer. O amador, né, cara? Ele quer estar ali, ó. Todo mundo quer render, né? Todo mundo quer fazer bonito e dar o melhor. E querendo ou não, o nutricionista é fator principal disso. Cavalo anda que cavalo come, mano. Não tem jeito. É verdade. É verdade que causa dependência, cara? Pode causar. Cara, a cafeína é estimulante pra caramba, né? Então, assim, ela pode causar sim, porque o cara fica todo tempo ligado. Na sensação, tu acha? Aquela sensação. Eu vou te falar no consultório o que eu faço. Por exemplo, a gente tem uma prova agora, capixaba de ferro, e a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai fazer o uso da cafeína e quando for em julho, um exemplo, pô, Paulo, eu vou entrar em off agora, não vou treinar, vou ficar aqui só relaxando e tudo mais. Todo e qualquer recurso ergogênico que a gente estava utilizando, eu retiro. É como se tu entrasse, não, tu entra em off do uso de suplemento mesmo, né? Pra tirar, pra dar um detox aí? Pra dar uma tranquilizada ali, o cara que tá muito acelerado a gente dá, entendeu? Pra manter o efeito depois, né? Porque a cafeína dizem que quanto mais tu vai usando, tu vai te tornando mais dependente dela, né, cara? Resistente tipo também, né? Eu não falo resistente não, cara, porque querendo ou não, tu tem benefício, mas assim, quando tu aumenta a dosagem, quando a gente tá numa dosagem baixa, tu aumenta mais um pouco, tu vê que o paciente ele tem uma melhora, teoricamente é como que aquela dosagem menor ali já não fosse o suficiente para ele receber, então tu vai lá e aumenta um pouco a dosagem ali. Mas esse off aí de suplemento que eu faço é para até o paciente dar uma relaxada, né? O atleta dar uma relaxada em relação à parte da suplementação. O que eu sempre bato na tecla, vou continuar batendo, é que a gente tenha essa individualização mesmo. Porque eu já peguei paciente no consultório mesmo, que o cara não dormia à noite, que o cara tinha sintomas de gastrite, que, por exemplo, o cara na hora da corrida dele, batimento cardíaco ficava bem acelerado, e eu fui avaliar, estava com uma dosagem muito alta de cafeína, e a gente teve que reduzir. Então todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o Paulo responde pra vocês. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo pra dar essa moral pra gente. Valeu, pessoal. Um abraço e... trabalha a saudade. Pum, 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 pum.